Gente, o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve sua candidatura oficializada hoje na convenção do Partido dos Trabalhadores. Foi uma convenção curta para os padrões, como deixou claro o Lula, o grande evento vai acontecer no próximo dia 16, no primeiro grande comício que o Partido dos Trabalhadores está programando aí para dar esse pontapé na campanha eleitoral. E eu estou ao vivo com uma colunista, Milena Teixeira, para analisar essa fala de Lula. Milena, o que chamou a atenção da gente foi esse foco de Lula no combate à violência contra a mulher, que realmente está entre os principais problemas atuais do país. É isso mesmo, Rafael. Boa tarde para a nossa audiência. A gente viu uma convenção mais curtinha mesmo, como você está falando. Cada pessoa ali fez nem todo mundo falou, né? A gente viu o presidente do PT falando, o candidato a governo de São Paulo, ex-ministro Fernando Haddad falando, o vice-presidente Geraldo Alckmin falando. Depois ali a primeira-dama Janja fala um pouco, não estava no script, mas ela fala, porque o presidente Lula faz inclusive uma crítica, dizendo que nenhuma mulher tinha falado, então ele passa a palavra para a primeira-dama e a gente tem o presidente Lula falando. A gente tem uma convenção mais curtinha, justamente como você bem disse, porque o PT quer voltar a atenção para o dia 16, quando também vai ser lançado o slogan da campanha, né? Que ali é o mote, vamos partir aqui para a campanha. A gente já viu o presidente Lula focando em alguns temas, é isso mesmo. Ele bateu muito nessa questão contra, né, a violência contra a mulher, ele falou muito sobre essa questão. Ele abordou ali, chegou a falar, olha, quem bate mulher não precisa votar em mim, eu não quero esse tipo de eleitor. O presidente Lula realizou aí, durante o governo dele, a questão do pacto contra o feminicídio. Ele juntou os três poderes, né, inclusive representantes do Congresso Nacional, do STF, para fazer esse pacto contra o feminicídio. E a primeira-dama vem encabeçando essas ações nos estados. Então, o presidente Lula falou muito ali nessa questão, olha, não quero que quem parte para cima de mulher, quem violenta mulheres, não quero que esse tipo de eleitor, não é para mim. Mas ele também falou de outros assuntos. E eu vi muito, Rafael, uma questão de um discurso voltado para o futuro, para um Lula 4. Ele diz assim, né, em determinado momento, a gente não quer mais saber só do Bolsa Família. As pessoas já estão com básico, já estão comendo, já estão vestindo, já estão com saúde. Agora a gente quer mais, a gente quer outras coisas. E aí o primeiro tema que ele aborda é a educação. A questão da educação tem uma prioridade no plano de governo do presidente Lula, voltada aí para as escolas de tempo integrais, para dar mais resultado nessa questão relacionada à educação. Um outro ponto que ele fala está relacionado à defesa, Rafael. E aí, defesa tem muito a ver com essa questão do discurso da soberania mesmo, né? De uma possível intervenção dos Estados Unidos. Ele diz até assim, a gente tem que investir em defesa para que, quando um presidente for eleito, ninguém venha aqui buscar esse presidente, né? Então, ele dá um recado para os Estados Unidos, dá um recado para os países da América Latina. Há nos bastidores, sim, uma preocupação de integrantes ali do governo Lula com essa questão da intervenção. Isso é dito ali nos bastidores, quando a gente vai conversar com pessoas da campanha. Então, ele fala, olha, a gente vai investir muito em defesa, porque isso não vai acontecer aqui no Brasil, porque aconteceu em outros países da América Latina. Ele também fala muito sobre as questões, Rafael, dos minerais críticos, dizendo, olha, esses minerais críticos são nossos. A gente vai regulamentar para falar o que a gente vai fazer com isso. Isso pertence ao Brasil. Então, eu vi um discurso muito voltado para o futuro, né? Ele também fala dessa questão, né, dos idosos ali, de cuidar dos idosos. Ele cita que a população brasileira está envelhecendo mais, que por isso é necessário cuidar dos idosos. Eu vi muito um discurso voltado aí para o futuro, ele abrindo mão, né, e falando dessas questões mais do Bolsa Família, essas políticas mais conhecidas do PT, ficando um pouco para trás, e ele prometendo novas ações para melhorar, aí, segundo ele, a vida da população brasileira. Rafael. Vamos fazer um breakzinho, você que está acompanhando a gente na TV, coisinha de 2 minutos, a gente já volta. Outro ponto que me chamou a atenção no discurso do presidente Lula foi aquele momento em que ele, de certa forma, cutucou o Congresso Nacional. Ele citava 2 universidades, uma que foi, inclusive, sugerida
por um senador que é aliado, e ele dizendo que não vai ter que vetar porque essa ideia, essa ordem de criar essa universidade é uma política que tem que ser feita pelo presidente da República, e ele chega a citar, daqui a pouco eu não vou poder mais, o presidente não vai poder mais, inclusive, indicar um ministro da Corte, que, na minha visão, foi uma direta, ou até uma indireta, bem direta, ao fato de que o Jorge Messias não foi aprovado pelo Senado. Você sentiu também ali um momentinho dele dar essa cutucada no Congresso Nacional? Foi uma direta mesmo, né, Rafael? A gente sabe que ele indicou o ministro da AGU, o ministro Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, mas que Davi Alcolumbre, em articulação, barrou o nome do Jorge Messias, e o Jorge Messias acabou sendo reprovado e não indo aí para essa vaga no STF. Então ele dá uma cutucada ali dizendo, olha, se o Congresso Nacional vai conseguir aprovar, né, questões para criar universidade, se eles vão conseguir vetar nomes que eu indique para o STF, isso é muito perigoso. Então ele diz ali, dá uma cutucada em Davi Alcolumbre, lembrando que a relação deles anda estremecida desde o fatídico, acho que é 28 de maio, me corrija se eu estiver errada, ali em maio, quando o Davi Alcolumbre articulou, né? E o Jorge Messias acabou, então, não conseguindo ter um nome aprovado no plenário do Senado Federal para assumir uma vaga no plenário do Senado Federal para assumir essa vaga no STF. Então, ele deu ali uma cutucada também no Congresso Nacional, falando muito sobre essas questões das emendas parlamentares, né? Ele disse que Lula 4, olha, não vai ter Lula pacífico não, viu? Não vai ser nada disso, a gente vai para um embate com o Congresso Nacional. Agora, é importante lembrar que, além de fazer críticas ao Congresso Nacional, ali, aos fundos partidários, ele fez uma crítica ao próprio PT também, falando dessa questão da militância, da falta de trabalho de base do PT. Ele disse que hoje é muito triste com o trabalho de base do PT, porque não é a base que vai até as pessoas, né? Ele diz que hoje tem fundo partidário, que tem partido que ganha muito dinheiro, que não presta conta desse dinheiro, né, do que faz com esse dinheiro a população. Então, foi um discurso longo, mas que deu para alfinetar quem ele queria, Rafael. Você quase acertou, foi dia 28 de abril. Ai, de abril. Quase um mês, mas não tem problema. O 28 você acertou. E a gente já está quase chegando ao fim da nossa transmissão, mas eu queria que você também pudesse fazer uma análise do que foi dito pela primeira-dama, porque não estava programada a fala dela. A Janja foi pega em tese de surpresa para falar ali. O presidente Lula, inclusive, criticou a produção do evento, citando o fato de que nenhuma mulher tinha falado. Todos os discursos foram bem curtos, mas nenhuma mulher tinha sido colocada para falar, então ele deu a voz para a Janja, que, de novo, ficou muito presa a esse discurso, que tem sido o discurso dela mais recente, constante nesse cuidado pelas mulheres, contra a violência contra a mulher. Olha, a primeira-dama Janja, é isso mesmo, Rafael. Não tinha previsão que ela falasse durante esse evento. Eu conversei com algumas pessoas do PT que participaram da organização e eles disseram que não tinha previsão. Eu até questionei porque a esposa, a dentista, né, Fernanda Bolsonaro, esposa do senador Flávio Bolsonaro, ela falou na última convenção, foi ali a primeira vez que ela veio falar publicamente, né? Falou do marido, que tinha reeducado o marido, que o Flávio Bolsonaro agora era um homem convertido. E a gente foi tentar apurar para saber se a primeira-dama Janja ia falar. A previsão era que ela não tivesse nenhum espaço para falar, mas, de última hora, a gente viu ali o presidente Lula chamando a sua esposa e argumentando, olha, incrível que não tem uma mulher falando aqui, sendo que as mulheres são as maiores eleitoras, né? A maior fatia do eleitorado do presidente Lula. E eu acho que a própria primeira-dama já dá uma indireta quando ela pega o microfone, que ela fala, ela dá esse tom, né, de que, tipo, as mulheres, mais uma vez ali, estariam desprestigiadas. E ela também diz que as mulheres fazem parte dessa fatia maior do eleitorado do presidente Lula. Ela fala sobre essa questão, né, do combate ao feminicídio e ela diz uma fala ali também que a missão do presidente Lula é uma missão dela, né? Ela faz ali esse discurso. A primeira-dama Janja, na semana passada, ela fez uma maratona de viagens pelo Brasil, para a gente entender aqui.
agendas sobre esse Pacto Nacional contra o Feminicídio. Essa é uma bandeira que a primeira-dama Janja vai ter durante a campanha. Ela vai ter até espaço físico no QG de Lula, ela vai ter uma equipe para ir lá no QG de Lula e ela vai ter agendas voltadas às mulheres e também ao eleitorado evangélico. Então, a gente vai ver muito a primeira-dama Janja falando sobre essas questões. Ela esteve em último final de semana em uma agenda na Bahia, na qual ela abordou essa questão, né, de que, inclusive, ela diz que é vítima, né, de alguns deputados, de quando ela cita, ela costuma falar, por exemplo, em eventos, Rafael, o nome das mulheres que já faleceram vítima de violência doméstica, de feminicídio, enfim. E ela diz que muitas vezes alguns deputados debocham dela, né? Então ela voltou a falar disso. Então a gente vai ver muito essa questão da pauta contra o feminicídio na agenda da primeira-dama Janja, que falou rapidamente, né? Aí falou sobre essa questão, sobre a participação das mulheres na eleição de Lula e disse ali, dando um recado, que a missão do marido era a missão dela. Vamos aguardar para saber também qual é essa missão da primeira-dama Janja, né? Ela deixa eu ler também no ar que poderia estar pegando esses 4 anos agora para poder fazer viagens, mas disse que não, que no fim das contas a missão do marido é a missão dela. Vamos ver, a campanha está prestes a começar, a cobertura no Metrópolis ela vai continuar, tanto aqui na Metrópolis TV, quanto no nosso site, também na coluna Milena Teixeira. Eu te convido para se inscrever no nosso canal e, claro, ficar ligado na nossa programação, porque a gente vai continuar, como eu disse, analisando tudo que acontece de política e a partir de amanhã na nossa programação aqui no nosso canal.